Então, há um tempinho eu fiz um vídeo sobre a minha viagem a Londres e dicas nerds, lembra? E eu perguntei se vocês quisessem, se vocês tivessem gostado, para dar joinha. Teve muito joinha, né? Foi bom, muito gostei. Joinha. Então, E comentário também, a galera comentário pedindo, pra caramba, tá? Então me juntei aqui ao meu amigo Bruno Zago para dar uma dica sensacional para vocês. É isso aí então, Bruno Zago e Alexandre Calari para mais um vídeo de dicas de viagem. Londres ou Escócia dessa vez? Londres. Londres ainda. Galera, muita gente pediu pra você falar da Escócia também. E a Escócia tem bastante coisa, mas não é tanta nerdice assim. É tanta nerdice. Tem a viagem ao Lago Ness, tem a viagem aos castelos, o roteiro do Coração Valente. Ou, sei lá... Você fez tudo isso? Fiz. Opa, no final então a gente pede mais joinha pra você contar essas histórias. As destilarias de uísque, enfim, tem muita coisa. Da hora. Mas vamos se firmar numa das coisas mais bacanas que eu fiz em Londres, Bruno. E eu recomendo veementemente. É o roteiro do Jack o Estripador. Caramba, eu nem sabia que isso tinha, Alexandre. Pariu, é muito legal, cara. Sério, legal. cara? Eu não tinha feito da primeira vez que eu fui pra Londres. E essa daí eu falei, cara, eu vou dar um jeito de fazer esse roteiro. Minha esposa tava meio reticente e tal. Eu falei, não, nós vamos. Aí me informei pela internet. E o roteiro, ele sai todo dia, às 7 da noite, na estação lá de Whitechapel, na estação de metrô de Whitechapel. Beleza, então eu não sabia muito bem como era o esquema. Eu simplesmente fui pra lá, fizemos algumas outras coisas. É pago isso aí? Como é que é? É pago. Paga lá na hora na estação. Paga lá na hora. Aí fomos até o metrô de Whitechapel, né? E eu falei, como é que a gente vai achar essa porra, né? Não deve ser muito difícil. Saímos do metrô, demos de cara com essa figura aqui, vestida que nem o cara da era vitoriana, você tá vendo a foto. Aí eu falei, bom, já sei que é o cara, né? Aí o cara, demos muita sorte porque a gente chegou um pouquinho atrasado, o cara já tava saindo com um grupo. Aí eu falei, dá licença, esse daqui é o roteiro do Jack o Estripador? Sim, vem comigo. Aí andamos 150 metros e fomos numa lojinha. É uma lojinha especializada em Jack o Estripador. Só isso, você entra, é uma lojinha mesmo. Tem zilhões de coisa. Caralho, que bizarro, cara. Vai escutando, cara. Porra, mas pera lá, muito bizarro ter esse prestígio todo pra um serial killer, bicho. Pois é, cara, a coisa vai muito além disso. Caralho, cara. Whitechapel incentiva a galera a matar. Whitechapel respira Jack o Estripador. Você tá brincando? Sério, é muito louco. Que loucura, cara. Muito louco. É uma coisa que vai ficar esquecido pra sempre, não venerado assim. Aí, cara... Fomos lá nessa lojinha, tem uma prateleira de livro gigante, tem 300.000 souvenirs, tem roupa que você pode comprar pra alugar, tem cartola, tem... Caralho, cara, tem muita coisa. Nossa! É doido, cara, é doido. Aí eu e pra minha esposa só queria o roteiro, queremos o roteiro, beleza, pagamos, era 10 pounds, né? E não é barato, mas também não é dos mais caros. Tipo, aquele museu do Sherlock Holmes eu paguei 15 e foi uma porcaria, né? Beleza, pagamos 10. E aí fomos lá fora, o cara que tava lá com a gente, ele só fazia esse trâmite, só levava as pessoas. O especialista mesmo era um outro cara, o Mick, que também estava vestido como a era vitoriana, né? Olha a foto do Mick aí. E o que aconteceu? Naquele momento eu entendi que ali, cara, sai junto um monte de grupo de Jack Estripador. Mas um monte. Fazendo o tour do Jack. Junto com a gente saíram 6 grupos de umas 6 empresas diferentes. As pessoas... tem várias lucrando em cima. Cara, tem várias. E eu dei muita sorte porque não vi o trampo dos outros, assim. Só que um cara era um tiozinho, gorducho, vestido normal. O outro era uma tiazinha também, já com, sei lá, uns 65 anos. Não sei se essas pessoas fizeram o trabalho direito ou não. Mas o meu cara tava vestido inteiro com uma roupa vitoriana, saca? Ele levava um projetor portátil, mostrando todas as imagens. Como assim? Você já vai entender. Ele pegava as imagens, ele era um projetor mesmo. Que ele projetava nas paredes, no chão e tal, e ia ilustrando tudo pra gente. Olha que legal, legal pra caralho. Aí ele tava com uma pasta, assim, que ele ainda ia mostrando, assim, também. Essa é uma foto da pasta. Que ele tinha foto de todas as pessoas, todas as vítimas, que ele tinha cópias da carta do Jack. Então foi super interativo, assim, foi legal pra cacete. Aí, o que acontece? Ele começa falando assim,
final do século XIX. Ele tipo interpreta, assim. Interpreta pra caralho. Ah, que legal. Final do século XIX. Charles Dickens estava escrevendo suas novelas. A Rainha Vitória estava blá 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 blá. As pessoas, o metrô de Londres estava sendo construído. Era uma época linda. A cidade, sei o que lá, estava ganhando sua fortuna, blá 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 blá, se recuperando das guerras nas Índias. Vai falando todo um histórico assim. Então, é um tempo em que Londres está crescendo, certo? É um tempo em que Londres está despontando como uma grande potência. Tudo bem. Ali do lado leste. Porque aqui na Zona Oeste, a história era outra. Olha, cara. Aí ele começa, cara, a dar todo o panorama do que acontecia ali na região. Então ele fala que, por exemplo, as pessoas... Era horrível, assim. Bruno, era horrível, horrível. As pessoas, elas dormiam, tipo, ninguém tinha muito dinheiro, assim. As mulheres não tinham opção senão se prostituir. Elas chegavam lá, eles não tinham o que fazer, se prostituíam para conseguir ganhar 8 centavos. 8 centavos era a grana que elas usavam para conseguir passar a noite no hotel. 8 centavos. Se você não tinha 8 centavos, você podia comprar uma corda por 2 centavos. O que era essa corda? Os caras pegavam uma corda, põem uma corda na parede, prendiam de uma parede a outra e as pessoas se penduravam na corda e dormiam. Nossa, durante a manhã, caralho, aí de manhã cedo cara. o nego ia lá, cortava essa porra dessa corda E te o nego acordava, caía no pegava chão, a corda de acordava, volta. pegava a corda de volta. Nossa, eu não sabia Pra disso. dormir no Isso é um saguão. esquema de dormir, cara. Era pra você ter um Por quê? lugar pra você encostar assim. Porque Caralho! isso era preferível a passar a noite nas ruas, que eram perigosíssimas. Expectativa de vida no bairro de Whitechapel, naquela época, final do século XIX, era de 32 anos de idade. Ô, louco, Ale. 32 anos é a expectativa de vida. Caralho, isso em Londres, bicho. Isso em Londres. Na verdade, eu descobri que a expectativa de vida na cidade grande, nessa época, era 40% inferior à vida no campo. Porque era muita falta de higiene, né, cara? Não tinha saneamento básico, era rato pra todo lado, doença pra cacete. A vida no campo era muito mais saudável, né? A cidade era uma putaria do cacete. Olha aí. Então ele traça o panorama de onde esse cara, o Jack Stripador, resolveu atacar. Aí começa, a gente sai caminhando pelo metrô de Whitechapel, dá uma volta e primeiro ele faz um pit stop, faz esse preâmbulo, digamos assim, e aí na sequência ele vai para onde teve a primeira vítima. Então ele para assim, esse lugar, todos os lugares que foram alterados, ele afirma, esse lugar não era assim, esse lugar era tal coisa, ali funcionava um açougue, ali não sei o que lá, isso aqui foi reformado, tal, e a primeira vítima foi morta aqui. Das 5 vítimas do Jack, 4 foram mortas na rua, só uma foi morta dentro de um cômodo. Então, a gente passou exatamente os lugares onde as vítimas foram mortas. Essa aqui foi morta aqui, depois aquela ali foi morta lá, aquela foi morta lá. Caramba, Alexandre, muito bizarro, muito louco, bizarro. Cara. Tem algumas coisas, tem uma hora que a gente passou numa rua... E é tenebroso, velho. Tenebroso pra caralho. Tem uma hora que a gente passou numa rua que ele falou assim, essa rua, ela é muito especial, porque ela nunca sofreu nenhuma alteração desde 1700 e tanto. Ela tá igual da época que o Jack matou até hoje. Mudou uma coisa, os lampiões eram a gás, hoje são a luz elétrica. Os lampiões são o mesmo. Só que antes era gás, hoje é luz elétrica. Mas o resto é tudo igual. É essa rua aqui, eu estou mostrando essa foto. Eu tirei. Então, Jack passou exatamente por esses lugares, saca? Aí tem um bar que chama Ten Cents, que o bar, ele nunca mudou. Provavelmente era um bar onde o Jack bebia, saca? Nunca mudou nada, até a porra da placa é igual. Nossa! E esse é o barato de fazer o passeio do Jack. As ruas, por mais que elas tenham mudado, muita coisa permanece exatamente como era. Que louco, cara. E os caras explicam muito, ele explicou muito bem. Coloca você no clima. Põe no clima. Aí, por exemplo, tem uma hora que, quando a gente chegou na terceira vítima, e assim, ele vai mostrando as vítimas, e todas as vítimas têm fotos das autópsias. Então ele mostra exatamente o que o Jack fez com as vítimas. Aí ele avisa, essa é uma foto forte e tal, projeta a foto na parede. Tem gente que nem olha, que evita olhar as fotos. Eu pirei, né? Tem as fotos das autópsias, assim e tal. E ele falou, tá vendo? O Jack fez isso, fez aquilo outro. E o Jack, cara, Como que ele fez tudo isso na sabia. rua, cara? Então, ele explica isso.
Ele explica isso, ele fala, quando você vê um filme de Hollywood, você vê tipo do inferno, os caras passeando na rua, com daquelas luminárias, iluminando tudo, tal, pá. Ele fala, cada uma daquelas luminárias a gás tinha uma potência de luz ridícula. Ele falou qual que era a potência lá, não memorizei, mas ele disse que uma vela tem mais potência que aquela porra. Então era luz só pra falar que tem. Era muito escuro. Nego Muito tá andando escuro. na rua assim, nego tá andando na rua e vê um vulto lá, tipo, você só vê quando o vulto tá a 1,5 metro, 2 metros perto de você. Não é que você vê um vulto a 30 metros de distância. Nossa, cara. Outra, nego caído na rua, em Whitechapel, tinha de monte, é o que mais tinha. Nego toma umas e cai na rua, nego dormindo, tipo, sei lá, se andar pela Cracolândia de São Paulo, tem um monte de nego caído pra todo lado, saca? Sei. É uma doideira, então... Então você via... Primeiro que era difícil você enxergar ele matando, e quando você enxergava era o comum, parecia. Quando você chegar, você vê um corpo caído lá. Você vai imaginar que o cara tá morto? Não, tem um corpo caído lá, tá o cara dormindo, um mendigo dormindo, saca? Então, ele justificou dessa forma. Não é que as pessoas estavam andando pela rua e simplesmente via, olha lá, da esquina, o Jack matando alguém, não dava pra ver, era um breu. E aí, cara, eu não sabia que o Jack, ele, além de acabar com as vítimas, ele acabava com elas. O que ele fazia, Alexandre? Ele agiu diferente com cada uma delas, mas ele era cruel. Enforcava, estrangulava a vítima, tipo, até quase matar, aí não chegava a matar, recolhia, saca? Aí esfaqueava a pessoa com ela em vida. Isso eles falam, por causa da disposição do sangue, todas essas coisas, ele sabe se a pessoa estava morta ou não, quando ele arrancava os órgãos da pessoa com a pessoa viva ainda. Numa das vítimas, eu não lembro se é a primeira ou a segunda, ele pega a porra dos órgãos e leva embora, cara. Lembra o que foi que ele levou embora? Nossa. Ele levou intestino, intestino não, não lembro que porra que ele levou embora, assim, mas é um puta do demente, cara. É muito chapado, o cara é muito chapado. Puta do demente. E aí, ele fez as porra das cartas. Ele mandou pra polícia, ele mandou pra imprensa as cartas, cara. E isso que começou a chamar a atenção para ser o primeiro psicopata. E já na segunda vítima dele, eu perguntei isso pro cara, eu falei, mas isso aí ganhou o corpo mundial? Ele falou, ganhou. Por causa dessas porra dessas cartas. Então, na segunda vítima dele, a história tava no Japão, assim, saca? Tipo, no mundo inteiro a galera falando que tinha um psicopata em Londres matando. O cara demente, Bruno, demente. Nossa, bicho. Na terceira e na quarta vítima, quando a gente chegou na terceira vítima, a gente estava numa praça, que tem uma praça que mudou o paisagismo da praça, só que a praça continua igual. Assim, igual, não mudou mais nada de Ele lá. Mostrava foto antiga pra vocês terem noção disso também. Alguns lugares mostravam. Mostrava, alguns ele só falava. Essa praça, ele subiu num banco, né? E aí ele fez a ronda do policial. Falou, o policial fulano de tal, ele chegou aqui, passou, fez exatamente esse caminho, deu a volta por ali, fez a ronda dele, assoprou o apito aqui e tal. Da exata hora, ele fala a hora que o cara passou. Aí, 15 minutos depois, um fulano de tal estava vindo por aquela rua e trombou com um cara que era assim, assim, assado, saca? Que trombou com esse cara, deu a descrição do cara, era um cara de uns 35 anos, de bigode e tal, pá. 2 minutos depois, o policial voltou e passou por aqui e encontrou com o corpo da terceira vítima. Ou seja, eles tinham uma descrição do retrato falado do Jack. Porque com 2 minutos de diferença... Só podia ser aquele cara. Só podia ser aquele cara. Vai que fosse 5 minutos de diferença. Então eles tinham uma descrição na porra do retrato falado do Jack. Os caras trombaram com esse cara. E o policial encontrou a vítima e tal. E eu não sabia disso. Olha como esse Jack era filho da puta, cara. E nunca pegaram o maluco, velho. Que louco. Olha só o que ele fez. No terceira e a quarta vítima, ele matou na mesma noite com 40 minutos de diferença. Só que aí, cara, na época, Londres era dividido em County of London e City of London. Quer dizer, a cidade de Londres e o condado de Londres. A cidade e o condado, eles eram, para todos os efeitos, eles eram 2 administrações diferentes. Sei lá, prefeituras diferentes, eram polícias diferentes, eram médicos diferentes, só que tudo era diferente. Ele matou as 2 primeiras vítimas lá na City of London, matou a terceira na City of London, andou 200 metros e matou a 4ª vítima no County of London. E as 2 administrações não se conversavam, se odiavam.
Levou mais de um mês para eles entenderem, para o County of London entender que a investigação era a mesma da City of London. Eles estavam procurando o mesmo cara. Porque aí chegou um policial lá que estava totalmente por fora dos crimes. Chegou um médico legista que não era o mesmo que fez as autópsias dos outros. Dos outros crimes. E ele embaralhou as duas. Matou na mesma noite, cara. Mas tem umas histórias loucas, Bruno. Por exemplo, entre o quarto e o quinto crime, aconteceu um lance que foi o mais legal, assim. Tinha um cara, como a polícia não conseguia dar jeito no Jack, tinha um cara que era um ex-coronel, aposentado. E sabe esses caras muito casca grossa? Sei, claro. Muito casca grossa. Tipo o Danielzinho. Tipo o Danielzinho, só que não. O cara chegou e falou assim, a gente vai pegar esse Jack. Aí ele montou uma milícia, reuniu tipo umas 30 pessoas da região e começaram a patrulhar toda santa noite para pegar o Jack. E os 4 primeiros crimes foram muito próximos um do outro. E passou um mês e não teve um crime novo. Também estava sendo patrulhado. Aí esse cara, esse coronel, foi na imprensa e falou assim, Whitechapel é segura novamente, graças a mim e à patrulha. Jack Stripador está com medo de nós. O que o Jack fez? Matou alguém. O Jack foi lá e escreveu uma carta para ele. Falou assim, sim, fulano de tal, eu realmente estou morrendo de medo de vocês. Ele escreveu uma carta? Escreveu uma carta. Embrulhou dentro do rim de uma das vítimas. Nossa, velho! Deixou na porta do cara. Falou, olha como eu tô morrendo de medo de vocês. Nossa, Alexandre! E falou, catch me if you can. Me pegue se você conseguir. Nossa, bicho! O do inferno, ele assinava as cartas dele from hell. Por isso que do inferno, né? Por isso que eu ando... Aí veio a quinta vítima. Logo depois disso... Essa que ele embrulhou no rim? Era um rim antigo de uma outra vítima que ele tinha guardado, cara. Caralho, velho! E não tinha sido divulgado na imprensa que ele levava os órgãos embora. Aí teve a quinta vítima. Aí a quinta vítima... E última. Que é a suposta vítima que estava grávida. E essa, cara, Bruno... Essa é no cômodo. Foi a única que foi dentro de um cômodo. A gente viu o cômodo, porque ele tá lá até hoje. Onde que é o cômodo? Hoje ele passou por várias coisas, já foi vários, como é que se diz, estabelecimentos comerciais diferentes e tal. A gente viu pelo lado de fora, né? Na época era um hotel. Vocês não entraram no cômodo? Não, tava fechado, né? É particular, não pode entrar. Ah, é? Alguém mora lá? Não sei se mora ou se é um estabelecimento. Que loucura, eu nunca mais entraria lá. Se eu não me engano, é um estúdio de tatuagem hoje em dia. Ô, louco! E na época era um hotel. E o Jack, ele entrou nessa porra e passou várias horas com a mulher lá dentro. E aí, essa vítima estava grávida. Ele passou a noite com a vítima lá e foi embora. Pela manhã, o dono do hotel, a mulherzinha que tinha alugado por 8 pences lá, prostituta, não saía. E o cara mandou um fulano ir lá tirar ela. O fulano foi lá, bateu na porta. Ninguém atendeu. Ninguém atendeu. Ele olhou pela janelinha, ficou branco. Mandou chamar a polícia na hora. A polícia chegou, olhou pela janelinha, os caras ficaram branco também. Falei assim, não vamos mexer nisso. Mandaram chamar o médico da autópsia. É uma coisa que não se fazia na época. Não se chamava o cara da autópsia. Você pegava o corpo e levava para o hospital. Chamaram o médico e falaram, dá uma olhada nisso aqui. Aí o médico fez um procedimento inédito. Fotografou a cena do crime. Porque a coisa estava tão bizarra que é um dos primeiros, se não primeiro, um dos primeiros casos em que a cena do crime é fotografada. De tão absurdo que estava. E o que tinha? O cara mostrou a foto. Ele mostrou? A foto da cena do crime. O médico tirou? Que o médico tirou. Como que tava? Ele mostrou, velho? Primeiro, assim, o cara avisa, falou assim, ó, quem não quiser olhar, não olha. Porque a coisa é feia. Ele cria toda essa tensão que você acabou de criar na gente. E aí ele projeta na parede. Cara, a vítima... Primeiro, os mamilos dela são decepados e colocados do lado na cômoda, assim. Do lado dela? Do lado dela, um de cada lado. Aí ele pega e corta a cara dela. Arranca a cara dela. Arranca o rosto? É o rosto, corta a cara dela. Tem os olhos, mas aqui corta, arranca fora. Aff! Segundo o médico, essas coisas foram feitas com ela viva. Aí ele estrangulou ela, mas não matou, só para ela parar de se debruçar. Aí ele dissecou ela viva, abriu ela inteira, tirou tudo de dentro e jogou pro lado. Tudo? O feto.
É verdade, tava grávida. Jogou o feto pro lado. Que horror! Jogou os intestinos pro lado, espalhou pelo cômodo, pintou todas as paredes com o sangue dela. Ele espalhou tudo pelo cômodo? É. O intestino? Jogou tudo, pega, enfia a faca na vagina dela e puxa a faca até o início das costelas. E aí, ele enfia a mão por dentro e arranca o coração dela. Ele não cortou o coração, ele enfiou o coração e arranca o coração dela, possivelmente o que a matou. Ela não estava morta quando cortou da vagina pra Não cima? se sabe, não se sabe. Pintou o quarto com sangue dela? O sangue dela. Tem, Cara, tem sangue pra todo lugar, bicho! tem sangue das paredes. É uma foto antiga e tal, mas tem sangue pra todo lugar, cara. É impressionante, assim. Levou a porra do feto embora. Mas como? O feto não tava do lado que você falou? Não, então, enrolou num papel e levou o feto embora. Deixou o feto a 200 metros dali, na porta de uma outra casa. Acredita-se que alguém tenha interpelado ele na rua e ele largou o feto lá e saiu correndo. Mas foi embora e levou o feto embora, cara. Junto com o coração e não sei mais o que. Caralho! Pô, assim, O cara bruto, cara. psicopata total, muito, velho. muito monstro. Por isso que chama Jack Stripador mesmo, velho. Muito monstro. A quinta vítima foi algo que ele não fez com nenhuma Sim, das outras. Não fez. E aí não se sabe se ele não fez com nenhuma das outras, porque não tinha tempo, porque ele estava na rua, nas outras, Ó, pode ser. ou se realmente foi uma vingança cruel contra aquela menina. É muito foda, é muito foda. Muito foda. Passeio começa. É muito doido. O passeio começa às 7 da noite, você vai andando. Ah, é a de pé, noite pra piorar? Já de noite. Termina às 9h30 da noite. Você anda pro Whitechapel Não inteira. fica cansado, não? Cansado pra caralho, cara. 2h30 andando, passando por todos os lugares. E não passando fica por- enjoativo? Com o meu guia não ficou. Se você for pra lá, procura o Mick. Que é esse cara, cabeludo, tem cabelo no meio das costas, vai estar com uma cartola. Procure e tal. fala que tem vídeo no YouTube sobre ele aqui, Ele ó. é sensacional, cara. Caramba, Foi um passeio velho. foda, Bruno. E termina nessa quinta vítima. Não, depois disso, ele faz um fechamento que ele fala quem foi Jack Stripador, né? Não se Não sabe. se sabe e tal. Ele faz um fechamento bem bacana. Então é um roteiro. Bom, eu acho que você tem dica pra todo mundo, né? Você indica pra quem, Não, pra não. quem tem o coração é Eu forte. indico pra qualquer um que ficou até o fim desse vídeo. Boa, isso é verdade. E se você ficou até o fim desse vídeo, você dá o seu joinha pra dar aquela força pra nós. E Alexandre, tem mais história que daria pra contar em outros vídeos? Tem um monte, tem um Tem um monte. monte? É sério? Tem um monte, mas não sei se a pessoa tá interessado, A né? gente vai saber pelo joinha. Você fala. Na verdade, é verdade. Quando a gente fala que vai ser pelo joinha, é a maneira que a gente tem pra contabilizar se compensa ou não gravar. Sim. Então, se tiver bastante joinha nesse vídeo, o Alexandre conta mais histórias das viagens que ele fez pra Eu vou outros. virar um contador de histórias? Vai! Vai virar! Eu gosto de ver essa história, Ale. Então já sabe o que fazer, né? Muito bem. Valeu, então. A gente fica no próximo vídeo aí. Valeu. Tchau, tchau. Cara, olha, eu tô de cara, velho. Animal.